Como funciona a coalizão nem sempre declarada, mas sempre funcional entre partidos de direita e extrema-direita? Ou melhor, como os partidos de extrema-direita eles influenciam a chamada janela de Overton? E o que é a janela de Overton? A janela de Overton é uma teoria política que explica como as ideias na esfera pública mudaram e mudam ao longo do tempo em termos de aceitabilidade. Em outras palavras, é uma teoria que explica como certas ideias que antes eram consideradas nocivas socialmente, elas se tornam palatáveis para o público. O interessante dessa teoria é que ela considera que a janela de Overton ela não é fixa, né? Ela muda ao longo do tempo, influenciada aí por diversos fatores, incluindo o discurso público, a pressão da mídia, a cultura e, obviamente, ações de grupos políticos específicos. É só imaginar uma janela em que ela se move. O que está dentro da janela é considerado aceitável, o que está fora é considerado não aceitável. E os partidos de extrema-direita eles desempenham um papel fundamental nesse movimento, especialmente quando eles interagem com partidos de direita considerados aí mais moderados. A gente sabe há bastante tempo que os partidos de extrema-direita eles operam em conjunto com partidos de direita, né? Servindo aí como vanguarda para avançar agendas e políticas que partidos conservadores e liberais, por sua vez, hesitam em adotar abertamente, temendo aí danos imediatos à imagem pública. Ou seja, na verdade, muitos desses partidos que nós vemos por aí, de extrema-direita, eles funcionam como verdadeiros laranjas de partidos de direita mais moderados, né? Como é que isso funciona? Como é que funciona em relação a essa coalizão, nem sempre declarada, e a janela de Overton, não é? É porque, assim, ao promover as ideias radicais, os partidos de extrema-direita, eles ajudam a mover essa janela, tornando políticas anteriormente vistas como extremas mais aceitáveis. Isso permite que os partidos mais moderados, eles adotem versões diluídas dessas políticas sem enfrentar o mesmo nível de reação negativa aí da opinião pública. Os partidos de extrema-direita, ao trazerem ideias da extrema-direita para o debate, eles expandem a discussão e desafiam os limites do que é considerado ali aceitável. E eles fazem isso por vários motivos, não é? Primeiro porque ao introduzir essas ideias radicais, polêmicas, controversas no debate público, eles ampliam a discussão para incluir tópicos que antes eram considerados tabus, não é? E quando eles colocam tópicos considerados tabus, eles acabam redefinindo a nossa percepção do normal. Porque continuamente promovendo políticas, esses partidos, eles gradualmente vão modificando a nossa percepção sobre o que é considerado politicamente aceitável, deslocando aí mais uma vez essa janela mais para a sua direção, não é? Com o tempo, essas ideias radicais elas começam a parecer menos extremas, graças a um fenômeno da psicologia conhecido como efeito de ancoragem. O que é o efeito de ancoragem? O efeito de ancoragem é um princípio da psicologia segundo o qual a primeira informação oferecida, nesse caso uma posição política extrema, serve como uma âncora, ou seja, um parâmetro para tudo que vem em seguida, mesmo que essa posição subsequente seja não tão moderada, em comparação com a primeira, ela seja considerada assim, moderada em relação à âncora, fazendo com que pareça mais aceitável do que antes teria parecido de outra forma. Isso significa que uma ideia radical, quando ela é introduzida primeiro, ela pode fazer com que as ideias subsequentes, menos radicais, pareçam moderadas, não é? E essa estratégia ela tem um efeito direto nos partidos de direitos mais moderados, porque à medida que a janela ela se move, eles conseguem adotar políticas antes consideradas radicais sem enfrentar tanta resistência. E esse processo ele leva a mudanças significativas no cenário político, como temos visto em países como a Itália e Portugal, não é? Com a última marcha, algumas semanas islamofóbica, por exemplo. Um exemplo claro, aliás, é o exemplo da imigração, das políticas de imigração, que as propostas que muitas vezes restritivas que são colocadas na mesa pela extrema-direita, elas fazem com que as medidas moderadamente restritivas de partidos mais centristas pareçam mais razoáveis.
Da mesma forma, questões de segurança e vigilância, propostas inicialmente vistas como invasivas, elas aparecem gradualmente para serem aceitas como necessárias pela opinião pública, não é? O impacto da janela de Overton na política é um lembrete do poder das ideias e do discurso na moldagem das políticas e na opinião pública. E entender esse conceito, ele é muito importante para que a gente possa analisar como as sociedades elas mudam e como as políticas que uma vez foram consideradas extremas, elas se tornam parte do discurso mainstream.